Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, e nós vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele revela aos judeus que ele é Deus. Ele é o Senhor. É ele que se revelou a Moisés, quando disse a Moisés que o seu nome era Eu Sou. Eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que serei. Ou seja, Deus, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele não tem início, ele não tem fim, ele é eterno. É isso que Jesus quer nos dizer e dizer aos judeus também, que não conseguiam acreditar de que Deus pudesse se encarnar como homem. Deus, para os judeus, é alguém intocável, alguém que, por ter tal maestria e ser o absoluto, não pode vir até nós. Nós é que poderemos nos dirigir a Ele se fizermos aquilo que Ele nos pede. Mas nós sabemos que, em primeiro lugar, o ser humano, ele está cego, ele está doente. O ser humano, por causa do pecado original, ficou dividido. E é Deus que vem na pessoa de Jesus a salvar esse homem, que se afastou de Deus, que duvidou de Deus, que não confiou em Deus, que quis experimentar, fazer a sua própria vontade, e com isso conheceu a morte. E o Senhor vem o resgatar desta morte, porque a morte é a consequência de uma desobediência a uma lei que é eterna, e o único que é eterno é Deus. Foi uma desobediência contra o próprio Deus. Por isso o homem conheceu a morte, e por isso que somente Deus pode nos salvar. E ele vem na pessoa de Jesus, porque ele sim é Deus, e ele sim poderia entrar na morte que era eterna, porque Deus é maior do que a morte. O amor é maior do que a morte, do que a dor, do que o pecado, do que o inferno, do que o demônio, do que tudo aquilo que quer nos destruir. Que o Senhor, Ele nos ajude e que nós possamos verdadeiramente voltar o nosso coração para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.